Eu só vou entender um pouquinho esse movimento dos juros aí, queda da Selic. Você teve aí uma baita de uma recessão, a inflação está contida aí a um custo enorme para o país, você tem vários programas, é um retrocesso fantástico para que esses cabeças de planilha digam, pô, estamos conseguindo manter a inflação na meta. Mas a queda da taxa Selic, que o Banco Central está derrubando lentamente, relutantemente, ela traz alguns movimentos nos grandes capitais. Na ponta não, porque os bancos não acompanham o custo do dinheiro para o consumidor, para a pequena e média empresa, continua elevado. Mas na ponta, veja bem, os fundos de pensão, eles são obrigados a ter uma rentabilidade aí, no mínimo de 6% ao ano para garantir o pagamento dos benefícios. Então, quando a taxa começa a cair muito, ocorreu um pouco, naquele curto período que a Dilma derrubou as taxas de juros, os fundos, olha, você tem dois movimentos. O primeiro é que a rolagem da dívida fica mais barata. Então o Banco Central não tem que colocar um volume maior de títulos para compensar aqueles que estão vencendo. Então sobra dinheiro no mercado. Se tem menos títulos rolando, sobra dinheiro no mercado. E os fundos vão aplicar onde? Os fundos eles buscam preferencialmente infraestrutura, que são projetos de longo prazo com baixo risco. A Dilma começou esse movimento lá, acabou voltando atrás por conta de pressões, um pouco de pressões inflacionárias e muito de pressão do mercado aí. Então, o que acontece hoje, vai acontecer com essa queda da Selic? Uma parte desse recurso não vai para fora, porque lá fora as oportunidades de investimento sem risco são muito baixas, com a taxa de juros deprimida lá fora. Né? Então, em parte, isso aí virá para privatização. Em parte para infraestrutura. Esses projetos que estão sendo anunciados, aliás, pela única pessoa competente desse governo, que é aquele ministro Tarcísio aí, que está cuidando da infraestrutura. Mas com problemas, porque uma estrada para interessar uma empresa privada depende do movimento da estrada. E essa recessão continuada, aí, esse desaquecimento continuado da economia, derrubou muito esses movimentos nas estradas. Né? E o terceiro ponto vai ser a aquisição de empresas. Você vai ter muito pouco movimento de indústrias aqui pegando dinheiro para ampliar a capacidade, porque você tem uma enorme capacidade ociosa instalada. Mas é interessante o que vai acontecer, e está acontecendo, quando você junta mercado brasileiro e mercado internacional, a sinuca de bico na qual entrou a Rede Globo. Nós publicamos aí hoje, no GGN, o último balanço da Globo, que registra, se pegar a central, que é a Globo, que pega a internet, pega algumas empresas do grupo Globo consolidado, você teve um prejuízo operacional, que foi compensado por lucro financeiro. Então você vê o lucro financeiro que vai reduzir agora com a queda da Selic. Mas o prejuízo, teve uma redução aí de 40% do faturamento, coisa grande. Agora o ponto central é que toda a aposta da Globo é na Globoplay. A Globoplay é um sistema com o qual ela pretende competir com Netflix, com Amazon e com Apple. E aí você vê o suicídio que é. Você tem estudos conduzidos aí por economistas americanos que mostram, sempre que você reduz taxa de juros, teoricamente você tem um estímulo para as empresas investirem mais na sua atividade. O dinheiro fica mais barato, elas tomam o dinheiro emprestado, vão lá, aplicam na ampliação dos seus negócios. Sempre que os juros caem, a economia real, os ativos, tudo aumenta de preço por algumas razões que eu explico lá no artigo. Mas em outros tempos, então, quando você baixava a taxa de juros, aumentava os investimentos das empresas, aumentando a competitividade delas. Hoje em dia não acontece mais, por conta desses gigantes aí de economia globalizada. Qual que é a lógica lá? Se eu baixo os juros, eu facilito a ampliação dos meus negócios. Só que meus negócios dependem de duas coisas. Depende dos juros baratos e depende de como que meus competidores estão se comportando. E sempre que os juros ficam baratos, quem se beneficia mais rapidamente são os líderes de mercado. Porque eles têm escala, porque são maiores, são líderes, eles conseguem melhores condições de financiamento, dinheiro mais barato, então eles têm vantagem sobre os menores.
Então, o que acontece, o que está acontecendo no mercado? Com essa vantagem, os menores, com essa desvantagem, os menores olham e falam, não adianta eu querer investir aqui, porque o meu concorrente vai crescer mais ainda do que eu, vai comer o meu mercado. Ou seja, eu sou beneficiado pelas taxas de juros, mas eu sou prejudicado porque o meu concorrente vai ser mais beneficiado do que eu. Então eles saem do mercado, deixam de crescer, e aqueles que crescem, eles se acomodam, porque não tem mais competição. Isso aí está ocorrendo claramente nesse mercado em que a Globo está apostando. Você pega Netflix, pega Uber, Netflix, resultados, rentabilidade muito baixa atualmente. Por quê? Porque eles pegam o lucro, em vez de distribuir o lucro, eles saem investindo na ampliação do número de clientes. Porque o preço dela, de mercado, tudo, vai corresponder à base de clientes que eles têm, vezes um determinado multiplicador. Então, eles, nem que tiver que pegar operações com prejuízo, eles bancam durante algum tempo para poder ganhar público. Então, quando você vê aqui no Brasil, digamos a Globo ela vai concorrer com a Netflix. Você pega os resultados da Globo, o total, a receita dela, acho que foi 1 bilhão e 800 milhões, uma coisa assim de receita líquida. Quando você pega Netflix, assim, você vai 10 vezes mais. Quando você pega, só a Netflix vai investir 10 bilhões de dólares em conteúdo. E a Netflix, perto da Amazon, é uma anã. A Amazon tem um faturamento anual de 200 bilhões. Então, o que vai acontecer nesse mercado? Isso aí é um ponto que mostra a dificuldade da Globo. A Netflix, por exemplo, está em todos os países do mundo, menos na China. A Globo está onde? Ela fala para países de língua portuguesa. Ou pode pegar alguns países, aí, alguns públicos aí de imigrantes aí nos Estados Unidos e na Europa, mas minoritário. E os outros estão em todos os lugares do mundo. Mais que isso aí, a Globo, o único setor que ela consegue ter rentabilidade ultimamente aí é venda de conteúdo. A Globosat é venda de conteúdo para terceiros, para NET, para Vivo, ou mesmo lá fora, algumas novelas que vendem lá fora. Então, digamos, com esse modelo, as taxas de juros, e mais ainda, a Globo conseguiu lucro o ano passado por conta de resultado financeiro. Tem um caixa aí de 1 bilhão e tanto que aplica no mercado. Com as taxas de juros caindo, vai ter esse lucro financeiro vai reduzir também. Então, digamos, no frigir dos ovos, essa globalização da economia vai transformar a Globo em alternativa 1, ser uma grande produtora de conteúdo em língua portuguesa, que é mínimo dentro do mercado internacional. Vai ser absorvida por algum grande grupo. Você vê, nós falamos aqui da Amazon, na Amazon, na Apple, Netflix. A Disney está entrando aí com aqueles filmes dela, um baita do estúdio. A Universal está entrando. Você tem a TNT aí adquirindo a Warner. Então, digamos, todo esse processo de fusão e incorporação, a Globo ou vai ter que ser vendida para algum grupo, ou se associar a um desses grupos como minoritária, ou ser uma provedora de conteúdo. E nós temos um governo eleito com um grande apoio aí da mídia, que não está nem um pouco interessado no fortalecimento de grupos nacionais, como está ocorrendo na Europa, com muitos países com legislações para defender os seus contra essa invasão estrangeira. E, finalmente, se você pegar a rapaziada aí, adolescente, pessoas até uns 20 e poucos anos aí, Netflix, Amazon e Apple são marcas muito mais fortes que Globo. Eles já se despregaram da TV aberta aí. E os mais velhos pegam aí pela novela, pelo Jornal Nacional, por algum tipo de jornalismo, mas o público do futuro é um público que já foi conquistado pelos grupos midiáticos internacionais. Então essa é uma faceta interessante de um grupo, a Globo, que apostou na globalização de todos os setores, achando que com a força política dela, ela manteria pelo menos o feudo para o setor de mídia. Esse vai ser o primeiro que vai cair. Um abraço.